Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui tentei fazer um cenário aqui, trouxe as plantinhas. Hoje eu vim falar com vocês sobre TDAH. Quem me segue lá no Instagram, nosso Instagram é o @escola inclusiva, participou de uma pesquisa que eu perguntei sobre que tipos de transtornos mentais vocês queriam falar e aonde, né? E aí o pessoal pediu para que eu falasse, então, primeiro do TDAH, a gente vai falar de outros, e aqui no YouTube, tá? Eu tô com meu computador aqui do lado, então vocês vão me ver olhando aqui um pouquinho pro lado às vezes, porque eu montei um esquema para não esquecer de nada, porque é um assunto importante e eu não queria deixar de trazer as informações essenciais, né? As informações básicas para vocês. Bom, gente, então vamos lá, né? O que é TDAH? Vamos começar por aí, tá? Gente, o TDAH, ele é um transtorno neurobiológico com participação genética. Vocês vão ver que a gente vai falar que a questão genética, hereditária, ela é muito presente, tá? O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele geralmente tem início na infância. A gente vai ver que algumas pessoas têm o seu diagnóstico um pouco mais tardio, mas às vezes são pessoas que não foram identificadas, não é que elas começaram com transtorno na adolescência ou na vida adulta, tá? Ele compromete os funcionamentos em vários setores da vida dessa pessoa e é isso que causa impacto, né? Não conseguir realizar algumas ações. Ele se caracteriza por 3 grupos de alterações: a hiperatividade, impulsividade e desatenção. A gente vai falar um pouquinho detalhado sobre cada uma delas e depois a gente vai ver que nem todas estão presentes no TDAH sempre, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Bom, então vamos começar pela hiperatividade, né? O que é a hiperatividade? É um aumento da atividade motora. É uma criança inquieta, que não para, que ficar sentada para ela é muito difícil, tá? Ela não se interessa por esse tipo de atividade. Atividades em que ela tenha que ficar quieta não são interessantes para ela. Aí você pensa, imagina aí na escola, que são 4, 5 horas sentada numa mesa, como isso para ela não é atrativo, não é interessante. Quando essa pessoa ela já está na fase adulta ou adolescência, a gente percebe uma inquietação interna. Ela já não é mais como a criança que é extremamente agitada, que está o tempo todo querendo se movimentar, mas ela tá sempre agitada, parece que por dentro, sabe? Aquela pessoa que tem que fazer coisas o tempo todo, aquela pessoa que tá ocupada o tempo todo e que tem dificuldade de diminuir a sua frequência aí de atividades. E aí, uma pergunta que é muito comum: ser hiperativo é um sinal de TDAH? Não, gente, não é um sinal de TDAH. A hiperatividade é um sintoma que pode ser encontrado em diversos transtornos, tá? Em outros transtornos psiquiátricos, em algumas doenças físicas e até mesmo em casos mais raros, mas acontece com a ingestão de alguns tipos de medicamentos, tá? Então não é exclusividade do TDAH. E a impulsividade, né? É o agir antes de pensar. Quando vê, sabe aquela pessoa assim que fala, quando vê já foi, quando vê eu já falei. É isso, é a impulsividade, né? São reações que são imediatas e sem a reflexão, né? Sem a gente pensar se vale a pena ou não, se é desse jeito mesmo correto ou não, tá? Geralmente as pessoas que têm essa questão da impulsividade também são bastante impacientes e têm dificuldade de esperar. A gente pode perceber isso numa criança quando a gente faz, por exemplo, uma receita. Ela não consegue aguardar o período ali que a receita tá no forno, por exemplo, ou que tem que esperar gelar. Isso deixa ela muito agitada, deixa ela muito inquieta. Ela vai conferir várias vezes, às vezes até estraga a receita por conta dessa impaciência, tá? E outra coisa que a gente observa nas crianças são crianças que geralmente furam filas, porque elas não têm saco para ficar na fila.
No caso dos adultos e dos adolescentes, são pessoas que podem ser imprudentes, então, que podem causar acidentes, que podem discutir por nada, que podem comprar ou comer impulsivamente, né? Come, depois não tá nem se aguentando do tanto que comeu. Ou então compra um monte de coisa que não tem depois como pagar ou não precisava. E aí isso geralmente, a impulsividade, ela vem com reações súbitas, né? A pessoa vai lá e faz e em seguida ela se arrepende, tá? Ela não faz porque ela quer e isso traz sofrimento a ela. E isso é uma coisa que ajuda a distinguir o que é TDAH, né? Porque a gente pode, se a gente for pegar só a hiperatividade, a gente pode pensar em outra coisa, ou só a impulsividade também. E a desatenção, né? Que é o principal, assim, que acho que é o que mais se identifica. É uma criança que não consegue manter a atenção por muito tempo numa mesma atividade. Para ela é muito difícil se passar uma mosca aqui. Ela já vai mudar o foco dela para essa mosca. A desatenção ela é responsável por erros durante as atividades pedagógicas. Então, é onde a gente vai ver na escola, né? Ela estuda e aí ela comete erros. Às vezes é aquela mãe que chega e fala assim, viu? Mas ele sabe tudo, ele sabe, mas a hora de fazer ele não consegue, né? Ele não faz, eu não sei o que acontece. Pode ser por conta da desatenção, tá? Qualquer estímulo pode desviar a atenção, então, como eu falei, passar a mosca, ou um pontinho lá na parede que tá sujo e que não existia, qualquer coisa, gente, qualquer coisa que provavelmente para nós ia passar despercebido, para a pessoa que tem a desatenção, aquela coisinha pode ser o foco para mudar a sua atenção, tá? Ela esquece de fazer coisas importantes. Geralmente, no caso dos adultos, já ouvi falar assim, esqueci de buscar o filho na escola, esqueci de pagar uma conta, né? No caso das crianças, esqueci que tinha prova, esqueci que tinha trabalho, por exemplo. E tem muitas falhas na memória de curto prazo, tá? Então, a pessoa vai... Sabe aquela coisa do abrir a geladeira e não sei o que vim buscar aqui? Mudar de cômodo e não saber o que foi fazer? Olhar um telefone e a hora que vai digitar já esqueceu o telefone? Claro que a gente faz tudo isso, tá? Não se assustem, não pensem que tem um TDAH, porque a gente também passa por isso, mas é que no TDAH isso é recorrente, isso é o tempo inteiro, é muito mais intenso do que o que acontece com a gente, tá bom? E aí, quais são outras características geralmente da pessoa que tem TDAH? São pessoas desorganizadas, tá? É muito comum você... Sabe aquela pessoa que fala assim, nessa minha bagunça eu me acho, ou pra mim tá bom assim, tá? Nem sempre, uma coisa que é muito importante, tá? O hiperativo, nem sempre a pessoa é hiperativa, mas ela é desatenta. Então, a gente tem o TDAH, né? O H da hiperatividade, ou o TDA, do déficit de atenção, tá? A gente não vai ter a hiperatividade sozinha, tá? Mas a gente pode ter a desatenção sozinha sim, tá? Isso é muito importante. E quando acontece só a desatenção, geralmente ela passa despercebida, sabe? É aquele aluno que tem dificuldade de aprendizagem na sala, que faz o reforço, que frequenta algum outro serviço de aprendizagem e não desenvolve, e não foi diagnosticado, ou tem outro diagnóstico que não é exatamente aquilo. É mais difícil de identificar o TDA e do TDAH, porque a hiperatividade ele tá ali gritando, berrando pra você que tem alguma coisa diferente, né? O desatento ele tá lá quietinho, né? Outras características, né? O TDAH, ele dura por toda a vida, né? A gente consegue controlar, mas ele persiste, inclusive na vida adulta. Em menor ou maior grau. Então, podem ter momentos em que ele tá mais presente, tá mais forte, tem momentos que tá mais tranquilo. Pode aparecer na vida adulta o diagnóstico, mas isso não quer dizer que a pessoa adquiriu
né, desenvolveu o transtorno na vida adulta. Às vezes ele passou na infância e não foi diagnosticado, principalmente se foi o TDA, é mais comum, né? Não foi diagnosticado da maneira correta, tá? Tem um fator hereditário muito importante, então geralmente que tem um pai, uma mãe, um tio, uma avó, alguém da família que já tem alguma questão, algum transtorno mental, alguma questão relacionada à desatenção e hiperatividade, é muito comum que tenha outras pessoas na família também, tá? Então isso é investigado, inclusive, no momento do diagnóstico. Os primeiros sintomas, que nem eu falei para vocês, aparecem na infância. E um dado estatístico aí que de 3 a 10% da população infantil apresenta TDAH. Se a gente for pensar, é um número alto, mas ao mesmo tempo não é tanto, né? O pessoal fala assim, bota Ritalina, por exemplo, na caixa d'água das escolas, porque de repente todo mundo tem um transtorno. Na verdade, não é todo mundo, tá? Como que é feito, gente, o diagnóstico? Não existe nenhum exame ou teste que a gente faça, bate o martelo e fala assim, isso é TDAH. Existe, lógico, o médico pode pedir exames para descartar outras causas orgânicas, mas não vai ter nenhum exame que você vai fazer, como por exemplo, você faz lá a sua glicemia e dá lá que você é diabético ou não, certo? Isso não existe para o TDAH e para os outros transtornos também não. O diagnóstico é feito então através do levantamento do histórico de vida, do relato de experiência aí da família, da escola, tá? Dos atores que estão junto com aquela criança, do histórico genético, né, hereditário aí da família, como eu falei para vocês. A criança ela precisa entrar em alguns critérios para fechar o diagnóstico, então tem lá o CID-10, o DSM, que são padrões que os médicos utilizam para identificar algumas doenças, né, a classificação de doenças, e aí essa criança ela precisa estar dentro de alguns critérios para ser encaixada como um TDAH ou qualquer outro transtorno, tá? Ela não precisa ter todos os critérios, mas um único, por exemplo, não confirma aquele diagnóstico. E outra coisa que é muito importante, os critérios, eles não podem aparecer ocasionalmente, tá? Eles precisam ser recorrentes, ser frequentes, aparecer em mais de um ambiente, às vezes, que essa criança frequenta. Então, por isso desse levantamento histórico. Se um dia a criança está desatenta na escola, pode ser por N motivos, né? Pode ser que ela dormiu mal, pode ser que ela esteja com dor, que ela não esteja tão bem, que ela não gosta daquela matéria. E isso não configura que ela tem TDAH. Agora, se isso é frequente, é melhor investigar, tá? Outra coisa que ajuda muito, e por isso o apoio da escola, e por isso às vezes o pedido de relatório das escolas, é observar sintomas que não aparecem em pessoas da mesma idade. E aí onde que a gente vê muito isso? Na escola, porque afinal de contas na escola a gente tem uma sala com pessoas da mesma idade, né? E aí destoa muito, aparece muito alguns sintomas nesse momento, tá? Geralmente sintomas que causam prejuízo no funcionamento dessa pessoa, então prejuízo no desempenho escolar, prejuízo na vida adulta e no profissional, em relacionamentos, social, tá? E sintomas que não sejam provocados por outros transtornos já conhecidos. Então a gente vai falar, por exemplo, sobre o TOD daqui pra frente, e é muito comum que a pessoa que tem o TOD, né, o transtorno opositor desafiador, tenha algum outro transtorno associado, e um deles o TDAH. Então, se eu sei que a criança é desafiadora e ele já tem esse diagnóstico do TOD, eu não posso usar esse sintoma para dizer, ele também tem TDAH. A gente vai investigar outros sintomas que possam ter relação com o TDAH, tá? Tem algumas coisas que se parecem, então por isso a dificuldade, por isso não se fecha o diagnóstico em um único dia, por isso não se fecha somente com avaliação médica. É sempre interessante que outros profissionais sejam atuantes aí no suporte, né, em trazer mesmo informações sobre essa criança para que o médico então feche o diagnóstico. E aí outras, né, o que se parece? Situações familiares instáveis.
Então vamos pensar, a gente mesmo que é adulto, se a gente tá num momento em que a nossa família tá oscilando, alguma questão familiar é importante, a gente dorme mal, a gente fica estressado, às vezes a gente come demais, às vezes a gente fica disperso, a gente tem coisas que podem aparecer, que são parecidas com sintomas do TDAH. E que com as crianças não é diferente, tá? A gente acha que não, mas as crianças, elas percebem as situações familiares, isso é muito importante, a gente ainda vai falar sobre isso por aqui. Outra coisa são, como eu falei anteriormente, o uso de alguns medicamentos, dificuldades sensoriais, outros transtornos, o TOD, o próprio TEA, tá? Assim, são coisas que se parecem e que podem não ser TDAH. E aí, o que o TDAH vai comprometer na vida dessa pessoa? No fim das contas, o que ela vai ter dificuldade, onde que vai aparecer, tá? Então, a dificuldade aí no rendimento escolar, e isso ao longo de todo o período escolar, tá? De relacionamento, porque afinal de contas é difícil para alguém querer também se relacionar com alguém que é impossível, que é agitado, que não presta atenção. Então acaba existindo essa dificuldade de relacionamento, de socialização em geral. Baixa autoestima, né? A pessoa, ela não consegue, por mais que ela se esforce, ela não consegue bem na escola, ela não consegue se relacionar bem com as outras pessoas, ela não consegue uma série de coisas, isso causa baixa autoestima. Problemas profissionais, hoje em dia a gente trabalha em equipe, a gente tem que dar conta de uma série de coisas e aí essas pessoas podem não dar conta disso. E são pessoas que são mais propensas ao uso de álcool e outras drogas, a se envolverem em acidentes e desenvolver outros transtornos, tá? E o que a gente usa de recurso, então, para tratar o TDAH? Informação e conhecimento, que é algo que a gente está fazendo aqui, né? Primeiro entender, esclarecer, transmitir conhecimento, se apropriar do assunto. Medicação, né? Eu gosto de dizer, já falei isso lá no nosso perfil no Instagram, digo aqui também. A medicação, ela não faz milagre, tá? Ela sozinha, ela não vai resolver todos os problemas, mas com certeza em alguns casos ela é sim extremamente necessária e extremamente eficaz, desde que associada a outro recurso, que é o acompanhamento terapêutico. Aí, Gabi, qual é o acompanhamento? Pode ser uma psicopedagoga, pode ser uma pedagoga, pode ser uma psicóloga, pode ser uma TO, uma fono, uma físio, um educador físico, uma atividade física, enfim, pode ser vários, tá? A gente precisa ver qual é o melhor para cada um. E aí, pessoal, eu vou ler aqui para vocês uma imagem que eu vou tentar colocar também no vídeo durante a edição, que é do livro Desatentos e Hiperativos, Manual para Alunos, Pais e Professores. Ela fala resumidamente como identificar alguns sintomas, tá? Isso não quer dizer que os alunos, os pais e os professores vão fechar esse diagnóstico, mas eles podem identificar precocemente alguns sinais e sintomas e encaminhar para a equipe que vai fazer isso, tá? Então, como identificar os sintomas? Deixa de prestar atenção aos detalhes ou comete erros por descuidos em atividades escolares. Agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira. Tem dificuldade para manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Perde objetos pessoais, brinquedos, lápis, livros, etc. Não segue instruções e não termina os deveres escolares, tarefas domésticas ou deveres profissionais. Parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. Evita, antipatiza ou reluta em envolver-se em atividades que exijam esforço mental constante. É facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa. Apresenta esquecimento em atividades diárias. Tem dificuldade para brincar ou para se envolver silenciosamente em atividades de lazer. Lógico que um sintoma só desses isolado não fecha um diagnóstico, é preciso mesmo um acompanhamento, uma avaliação, tá? Mas são coisas que podem ser identificadas em algumas crianças e talvez levantar o alerta aí de que ela precise dessa avaliação. E aí, o que eu faço, né? Para onde eu encaminho? Então, eu identifiquei e aí o que a gente vai fazer? Bom, gente, algumas cidades têm uma rede de saúde pública ou privada, que seja, de convênio,
e cada uma funciona de uma maneira diferente, né? Então, na rede pública pode ser que a sua cidade peça para que você encaminhe para unidade básica de saúde, para a equipe na ASF, ou para avaliação do clínico e depois encaminhe, por exemplo, para um neuropediatra, ou tem algum núcleo de aprendizagem aí especializado na cidade que vai fazer essa investigação e a própria escola que encaminha, ou existem os CAPs infantis, né, que aí cada um também tem a sua forma de funcionar, da entrada. Você vai ter que pesquisar um pouco aí na sua cidade, pensando na rede pública e também na rede privada, né? Às vezes alguns convênios, eles exigem que primeiro você passe com um clínico, para esse clínico direcionar para o especialista, ou até passa com o especialista e depois esse especialista direciona para o restante dos profissionais que vai atender a criança, enfim. Aí é preciso saber, mas geralmente o neuropediatra é quem faz esse diagnóstico, tá? Quem faz essa investigação, acompanhado dessa outra equipe multi, como eu falei pra vocês. E aí, assim, tá, identifiquei, passou pela equipe, foi diagnosticado ou não, ainda não tem um diagnóstico fechado, mas tem uma hipótese, tem sinais e sintomas, e é com isso que a gente vai trabalhar. O que eu faço, né? Por exemplo, a criança que tem a hiperatividade, né? Você pode dar tarefas motoras, lembra que a gente falou no começo que eles gostam de tarefas motoras? Então, por exemplo, apagar a lousa, buscar coisas na secretaria, pedir ajuda para fazer chamada, pedir para que leia algum trecho de alguma lição para um colega, pedir sugestões, fazer perguntas, deixar ir ao banheiro. É lógico que a gente precisa medir, porque as crianças não são bobas e eles conseguem se aproveitar, no sentido de que eles começam a entender, por exemplo, que eles estão tendo benefícios, eles começam a criar situações. Então a gente tem que identificar isso, lógico. Mas fazer essas atividades, além de dar para essa criança esse estímulo motor que o corpo dela pede, a gente quebra o padrão ali da desatenção, coloca ela em outra atividade e pode ser que a hora que ela volte, ela consiga focar mais um pouquinho, né? Então, de novo, anular algumas dificuldades, explorando as potencialidades dessa criança. Outras coisas que podem ser feitas na escola, né? Dicas aí para os professores. Então, quando der uma instrução, pedir para o aluno repetir. Dê instruções claras, sabe? Fale em poucas palavras, né? Coisas diretas. E aí peça para que ele repita para ver se ele entendeu, tá? Quando ele fizer uma tarefa correta, dê um feedback positivo para ele. Isso é importante. A gente às vezes está tão cansado com uma criança que tem um transtorno mental, às vezes ela exige tanto da gente que a gente esquece de ver o que ela tem de bom, tá? E ela tem coisas de bom e a gente tem que valorizar as coisas de bom que ela tem para que ela faça mais vezes, né? A gente gosta também de receber elogios, imagina a criança. Na medida do possível, faça atividades diferenciadas. É lógico que eu sei que não dá, por exemplo, falando de novo da hiperatividade, das atividades motoras, que não dá para o tempo todo usar atividades motoras na sala de aula, né? A gente vai ter que ter o bom e velho bom senso, mas sempre que possível, use essas atividades diferenciadas. O professor é um ser criativo e isso é maravilhoso e a gente tem que explorar isso também, tá? Sempre que possível também oferte recursos de áudio, de vídeo, computador, revistas e outros, coisas que diferenciem, que ele não passe muito tempo numa mesma atividade. Faça algumas adaptações ambientais, por exemplo, não dá para colocar a criança com TDAH sentada no fundo da sala, né? Ela precisa sentar lá na frente, de preferência próximo à carteira do professor. A sala, às vezes, gente, eu visito cada escola, tem cada sala linda, colorida, cheia de coisas maravilhosas. Se uma mosca distrai a pessoa que tem TDAH, vocês acham que essas coisas maravilhosas não distraem também? Então, coloca ali onde vai estar, né, a lousa, de repente, o mais limpo possível. E as coisas
coloridas e bonitas e bacanas, coloca pra trás, mas tenta evitar um pouco também, porque você vai ver que ele vai virar pra trás pra olhar, tá? Usar sinais visuais e orais. Então, de repente, combina um código com o seu aluno, quando ele estiver passando dos limites, use esse sinal com ele, tá? Que ele vai se regular de novo. Usar recursos para compensar dificuldade de memória. Então, se ele tem dificuldade de memorizar, existe algum outro equipamento, algum outro dispositivo que pode ser usado para que ele fixe essa atividade? Às vezes de forma escrita, talvez, às vezes imagem, às vezes vídeo, não sei. Etiquetar, sublinhar, colorir informações importantes, isso pode ajudar, tá? Destacar informações importantes para que ele consiga absorver minimamente aquilo que é essencial, tá? Bom, gente, acho que era isso. Eu espero que tenha ajudado. Se você tem alguma dúvida, se você tem algo ainda para falar sobre o TDAH, deixa aqui nos comentários ou manda pra gente lá na página do Instagram, tá? Lá tem mais conteúdo sobre o TDAH, sobre outros transtornos e sobre inclusão escolar no geral, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Já peço a vocês que deixem aí seu like, que comentem, que compartilhem com alguém que possa se interessar por esse vídeo. Se inscrevam no canal pra gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, tá bom? É isso. Um beijo e até a próxima!